Pode dar sua risadinha, o seu oi, boa noite, ou até fazer as suas dancinhas. Se você não gostou, você pode até sair e correr para reclamar com o juiz. Mas eu tô aqui hoje para falar da convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, que a lista acabou de ser oficializada no momento que eu tô gravando, depois de um evento que durou bem mais tempo do que ele precisava, por algumas enrolações cada vez mais típicas nesse tipo de dia, de data, de evento, enfim. Mas o foco de hoje vai ser, de fato, os 26 jogadores chamados para a Copa do Mundo. Já quero pedir para você deixar o seu like, também se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e, claro, comenta aqui nos comentários também o que vocês acharam dos nomes levados pelo treinador italiano. Bom, temos muitos nomes que o Ancelotti já vinha convocando regularmente, né? Alguns que já estavam, como Danilo, pré-confirmados na lista, e outros que surgiram meio que de última hora, talvez até de última semana. Vamos então falar, eu tô aqui com uma colinha porque são 26 nomes, senão a gente acaba esquecendo, é normal. Começando pelos goleiros, eu vou começar nessa ordem, tá? Não vou jogador a jogador, vou posição por posição, que a gente tem Alisson, temos Ederson e temos o goleiro o Everton. Alisson e Ederson, goleiros da seleção brasileira em 2018 e 2022, vão para a sua terceira Copa, vão para 2026. O Alisson, numa lesão, né, de 2 meses, 3 meses sem entrar em campo, mas possivelmente o Ancelotti acredita que ele vai ser titular. O Ederson, que fez uma temporada bem abaixo no Fenerbahçe, eu inclusive tive alguns momentos que eu estranhei posicionamentos, defesas dele, e deve sair do clube turco, vai ser reserva da seleção. E o terceiro nome chamado é o Everton, que surpreendeu muita gente e talvez seja a surpresa mais negativa da lista para muitas pessoas. Por quê? O Everton não vinha muito bem na época do Palmeiras, tanto que foi isso que fez ele parar de ser chamado depois da Copa de 22, e foi pro Grêmio e também não tem nenhuma atuação grandiosa. Não só essa régua é medida talvez por um baixo ou por um momento ruim do Everton, como a gente pode olhar para o outro lado e ver opções melhores, né? O Bento, que foi descartado, foi realmente uma questão de erros finais. O Bento errou muito num futebol alternativo. Não é que o Bento estava na evidência nas 5 principais ligas mundiais ou no Brasileirão e falhou. O Bento errou muito jogando na Arábia Saudita. O Bento falhou em um lance que tirou um título do clube dele. Isso tinha que ter um peso. E esse peso aconteceu. Mas assim, como eu falei, que a opção não fosse o Everton, que a opção não fosse o Bento, não era tão difícil olhar pro Hugo Souza, sabe? Não só, e eu falo isso de verdade, não me incomoda a visão do Ancelotti de não se importar com essa necessidade do goleiro pegador de pênalti. De verdade, não me incomoda. Mas me incomoda ele achar que o Hugo esteja atrás do Everton, do Bento, de quem seja, sabe? Então eu acho que o Hugo realmente merecia demais essa oportunidade. Até pela idade. Se o Ancelotti renovou o contrato dele até 2030, seria interessante já pensar num goleiro mais novo para um ciclo seguinte. Ainda mais que a gente vê o Ederson numa queda técnica muito grande e a gente vê o Alisson sofrendo cada vez mais com lesões. Então, eu gostaria de ver o Hugo nessa lista, mas até entendendo que não fosse o Hugo, eu também discordo do nome do Everton, discordaria do Bento. Indo para nomes além, John, Fábio, me deixaria mais satisfeito do que o Everton, tá? O Everton, para mim, ele representou só isso nesses últimos anos. O Everton, ele é aquele goleiro, ele é um bom goleiro, tá, gente? Eu entendo uma confiança no Everton, porque ele é o goleiro que deu títulos ao Palmeiras, que deu uma Olimpíada em 2016 pro Brasil. Eu não tiro mérito nenhum do Everton. Só que a minha questão é que o recorte mais recente do Everton é sobre reclamar com o juiz. É correr para reclamar com o juiz. E assim, tá, o Bento, ele foi mal em campo. O Bento falhou no Al-Nassr. O Hugo Souza falhou no Brasil e Japão nos amistosos do ano passado. O Everton ganhou essa posição em campo. A minha impressão é que o Everton ganhou a posição porque ele não jogou pela seleção brasileira. Ah, o Hugo jogou e falhou? O Bento jogou e falhou? Então vamos pro outro que não tenha jogado e por isso não tenha falhado. Mas enfim, acho também que é uma decisão de terceiro goleiro. Não quero estender mais minutos sobre isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês também sobre esses três, né? E, claro, a ausência principalmente do Hugo, que eu acho que é a mais sentida.
Indo para os defensores, vou em ordem alfabética aqui, tá? Alexandre, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Todos a gente já esperava, né? Não teve mudança, o nome do Thiago Silva chegou a borbulhar no último momento, mas acabou sendo descartado. Aqui a gente tem uma questão de lesão, né? O Militão, que seria um jogador muito chave e possivelmente, facilmente titular, seja numa posição de zagueiro ou numa posição de lateral, se lesionou. Então, com isso, acabou perdendo a Copa do Mundo, que abriu vaga, pelo menos na minha leitura, pro Ibañez, que desde o primeiro momento que entrou em campo, eu acho que o Ancelotti sentiu uma confiança maior nele. Outros zagueiros que também passaram na seleção nesse ciclo e acabaram não sendo chamados, acho que um é principal, que é o Alexandre Ribeiro, do Lille, que começou jogando muito bem e depois da lesão que ele sofreu não conseguiu voltar ao futebol que ele teve, nem foi chamado depois. E eu gostaria, claro, do Murilo, mas o Murilo não teve muita chance com o Ancelotti, então acho que é importante a gente focar nesses daqui. Entre jogadores que podem fazer uma função de lateral primeiro, tá? Alexandre e Douglas Santos, acho que já eram esperados por todo mundo. O Douglas Santos, que tinha a questão joga no Zenit, mas foi bem. Acho que mereceu a convocação, jogou muito bem na seleção. E o Alexandre, eu esperava, acho que todo mundo esperava também, mas as últimas atuações do Alexandre no Flamengo, elas são muito ruins. Isso me preocupa, eu acho que até por isso ele não começa a titular, mesmo sendo mais experiente. São atuações muito ruins. O nível de atuação do Alexandre foi tão baixo que fez a gente não olhar talvez para um Carlos Augusto, que joga na Inter de Milão, recém-vice-campeão da Champions. Não é que a gente olhou para o Caio Henrique, que há 2 anos atrás estava fazendo uma excelente temporada no Mônaco. Não. A gente foi olhar para o Alex Telles, que nem na playlist estava. Então o momento do Alexandre é tão ruim que ele não se coloca nem entre os melhores laterais brasileiros ou do Brasileirão. Mas, como eu falei, é um nome meio esperado, pouco debatido, porque a gente sabe da nossa deficiência na lateral. Também não teria total confiança no Caio Henrique, dependendo do momento do Carlos Augusto ou em tantos outros. Mas, enfim, acabou passando por conta disso. Do lado direito do campo, o Wesley, que tinha que ir, né? O Wesley é uma coisa curiosa, porque ele sai do Flamengo ele sai da base do Flamengo, inclusive, sendo um lateral bem marcador. Ele joga pela seleção brasileira contra a Argentina sem conseguir marcar muito bem e sendo muito mais lançado ao ataque. E na Roma, ele esquece essa função marcadora e ele atua como ala esquerda no time do Gasperini. Então, é uma função que ele não faz tanto na Roma, mas eu também não acho que isso seja um empecilho. O Wesley é um lateral muito bom, tem um cruzamento sensacional, marca bem. Então, acho que ele merece sim a vaga, mereceu ser chamado e talvez até comece de titular, porque os outros dois que eu acredito que possam fazer essa função seriam improvisados, que é o Ibañez, que foi bem quando entrou, eu não tenho muita coisa a comentar de verdade, e o Danilo, que não está sendo convocado por técnica, né? O Danilo não é um jogador horroroso, como tem tanta gente pintando ele há 8 anos. O Danilo não é horroroso. Nunca foi no Real, no City, na Juve, nem no Flamengo. Só que o Danilo, ele passa a ter essa importância na seleção brasileira sendo reserva do Flamengo. E assim como eu falei que o Alexandre está num momento muito ruim, o momento do Danilo não chega a ser tão diferente, não. Eu entendo essa necessidade de levar um ídolo, de levar um líder, de levar um cara que pode mudar a vestiário, mas eu não sei se eu gosto tanto de... É tão importante levar esse cara que a gente precisa levar 9 defensores. Sabe, eu não consigo ver como o Danilo, por mais líder que ele seja, e a gente sabe que o Danilo fale muito bem, a gente sabe que o Danilo é muito importante pelos clubes que ele passou, mas eu não consigo concordar com a ideia de que é melhor levar o Danilo por ser líder e assim comprometer talvez uma função no meio ou no ataque. Entre os outros zagueiros, eu não tenho muito a comentar, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Léo Pereira. Léo Pereira fez um bom jogo até contra o Atlético Paranaense, mas o Marquinhos e o Gabriel Magalhães são 2 dos melhores zagueiros brasileiros, 2 dos melhores zagueiros na Europa há alguns anos, tá? O Marquinhos tem suas críticas, mas não tem como. Não tem como não levá-lo, não tem como o Marquinhos não ser titular, e o Gabriel Magalhães está aí para uma final de Liga dos Campeões e para um título de Premier League. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo,
Acho eu que o Arsenal ainda está jogando. Não sei. Vamos partir pro meio de campo? Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. De surpresa aqui temos duas e nem tão surpresa é assim, né? Bruno Guimarães e Casemiro já eram confirmados há muito tempo. O Fabinho foi muito por essa necessidade do Casemiro ter um reserva e por conta da confiança. O Paquetá, apesar de sofrer algumas lesões, teve seus momentos no Flamengo, não chegou muito bem, né? Ele chega de cara numa decisão jogando mal, mas também é um nome que eu esperava e é um nome que eu concordo. A gente precisa de armador, não tinha como a gente ter uma seleção sem nenhum jogador que faça uma função diferente no meio de campo ou que não tenha um predomínio na marcação. E o outro nome é o Danilo, do Botafogo, que passou por uma situação complicada, né? Ele pediu, na real, foi pedido para o Danilo não entrar em campo contra o Corinthians. Ainda não há um entendimento se é um problema pessoal ou se o pedido é por transferência. E aí a torcida do Botafogo está meio dividida, se pode questionar ou não. Mas enfim, sobre a seleção brasileira. O Danilo, ele entra nos amistosos na data FIFA contra a Croácia e França e entra muito bem. E aí, quando eu falo no gol, que eu questiono a entrada do Everton, ao mesmo tempo que eu entendo que o Bento e o Hugo perderam a vaga em campo, o Danilo ganhou uma vaga em campo. Numa data FIFA que a gente não tinha Bruno Guimarães, o Danilo desconvocou o Andrei Santos. O Danilo jogou muito bem numa seleção brasileira bagunçada contra a França. Então acho que por isso ele mereceu sim a convocação, tá? Eu acho que de fato a briga é essa. Talvez entre Danilo, Lucas Paquetá e Andrei Santos, e o Andrei perdeu essa vaga em campo, tá? Mas sem muitas surpresas, né? Eu acho que a única dúvida aqui no meio de campo é exatamente essa entre Andrei, Danilo e Paquetá. E agora indo pro ataque, eu também vou em ordem alfabética aqui para vocês, porque temos Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinho Júnior. Foi muito curioso porque a convocação do Ancelotti ela foi praticamente toda aplaudida, e depois do nome Neymar, até o nome do Rafinha, teve uma pausa para as comemorações ali no Museu da Manhã. Então vamos lá. Cara, nomes pelo lado esquerdo já esperados, Gabriel Martinelli e Vini Júnior. Muita gente critica o Martinelli, eu não tenho essa visão dele, eu acho que o Martinelli foi muito importante em alguns momentos para a seleção brasileira. Eu repito que talvez nos últimos 6 anos, o Martinelli foi o melhor ponta esquerda da seleção brasileira, tá, em bola jogada. Mesmo que hoje ele esteja como reserva do Arsenal, enfim, não acho que isso impacte tanto. O Vinícius, a gente só espera mais, né? O Vinícius, ele é só uma questão de desempenhar mais, mas ninguém duvida do talento dele. Do lado direito do campo, temos peça como o Luiz Henrique, que foi muito bem no ciclo, independentemente de quem estava no comando da seleção brasileira. Temos Rafinha, que pode atuar pelo lado direito, mas eu acredito que vai fazer uma função nesse 4-2-4 um pouco mais centralizado. Acho que o Luiz Henrique vai ser titular e o Vinícius no lado esquerdo. E aqui jogadores que eu acho que podem fazer mais uma função também é Hendrick e Ryan. O Hendrick, ele é visto no futebol brasileiro como atacante. O Hendrick é 9 para muita gente aqui. Mas o Hendrick no Lyon, esse bom Hendrick desses meses de 2026, ele atuou muito mais como lado direito. Então eu quero entender qual a função que o Ancelotti vai dar a ele primordialmente. Ele pode fazer as duas, mas eu quero entender onde o Ancelotti enxerga ele melhor. Assim como o Ryan, que é uma das surpresas que eu mais gostei na lista. Porque, cara, o Ryan chegou agora na Inglaterra e desequilibrou a ponto. Eu não vou falar de comemorações de músicas, apesar de que ele já tem, mas ele desequilibrou a ponto de que o Bournemouth não perdeu com o Ryan em campo. Não estou dizendo que ele é o melhor, que ele é o principal jogador da equipe, mas é para dizer, é para evidenciar a mudança do Ryan no time. Num time que tinha perdido o Semenyo. Num time que teve um momento de queda ali no finalzinho do primeiro turno, começo do segundo turno da Premier League. Então, gosto muito de ver o Ryan, e é outra convocação pelo campo. Dessa não tanto pelo campo vestindo a camisa da seleção, mas muito vestindo a camisa pelo clube. Então, acho que os jogadores de lado de campo são esses.
E aí temos, eu vou obviamente deixar o nome pro final, mas aí temos Igor Thiago e Matheus Cunha, né? Adorei ver Igor Thiago nessa lista. Talvez seja o nome que eu mais fiquei feliz na hora que foi chamado. O Igor Thiago merece, cara. É bom a gente voltar a ter um 9, né? A gente viveu as últimas Copas todas sobre isso. O Fred, que era 9, era Cone. Pé 18 tinha um pedido de 9 e o Jesus não era. Nesse meio tempo teve o Firmino também, reserva do Jesus, que também não é tão 9 assim. Pé 22, o Richarlison também não é tão 9 assim. Então a gente finalmente tem esse atacante mais próximo da idealização do camisa 9 na seleção me agrada, ainda mais não sendo um atacante qualquer, sendo um cara que é vice-artilheiro do principal campeonato do mundo, jogando pelo Brentford. Isso eu preciso ressaltar demais. E o Matheus Cunha, eu gosto bastante também, fez uma boa temporada pelo United. O United que mata tantos jogadores assim que são contratados, não fez isso com o Matheus Cunha, que jogou muito bem. Acho que pro Matheus Cunha pode até ser interessante, porque um dos nomes que não foi chamado aqui é o João Pedro. E eu tenho a percepção, eu cheguei a comentar isso aqui no último vídeo que eu falo da seleção brasileira, eu tenho a percepção que o Matheus Cunha, ele piorava, ele tinha que se preocupar mais quando tinha o João Pedro ao lado dele do que outros atacantes. Ou pelo menos jogadores de outras funções. Então eu acho que o Matheus Cunha, com possivelmente mais liberdade, para voltar um pouco mais, para jogar um pouco mais, para fazer mais a função dele, função que ele já fez até na seleção, mas função que ele faz hoje no United, função que ele fazia no Wolves, pode ser melhor para ele. Então eu acho que é hora de falar do que vocês querem saber, e eu deixei para os minutos finais do vídeo, que é a ausência do João Pedro. Mentira, é a convocação do Neymar. Cara, eu falo do Neymar em vídeos desde o ano passado aqui. Falei que ele tinha voltado para o Santos para voltar à rota da seleção brasileira. Se ele fosse, ele na Arábia não ia jogar. O Jesus já não estava convocando ele para competições. Se ele fosse para uma MLS da vida, ele ia assumir. Até por isso ele recusou qualquer proposta de lá. E ele voltou para o Santos como uma última cartada. E ele conseguiu. Antes de entrar mais no Neymar, eu vou entender que quem saiu realmente para a entrada do Neymar foi o João Pedro. E aí, falando de João Pedro, não é que eu acho que o João Pedro tenha merecido a desconvocação, tá? Mas eu preciso dizer que o João Pedro ele chega no Chelsea muito bem, destruindo o recém-campeão da Champions na Copa do Mundo de Clubes. O João Pedro brinca naquele Mundial. Só que a temporada ela não pode ser reduzida só àquele comecinho. E o restante da temporada do João Pedro, tudo bem que o Chelsea todo é uma confusão. Mas o restante da temporada do João Pedro é ele muito distante do que ele ofereceu. É ele às vezes perdendo a titularidade para o Delap. E uma coisa muito séria aqui. O João Pedro não pode dar uma entrevista implorando para ter o Neymar na Copa do Mundo. É claro que o time quer ganhar, então se o João Pedro pensa que o Brasil com o Neymar é melhor, ele pode pedir o Neymar, ele pode. Só que ele não deve fazer isso. Uma coisa é uma entrevista no tom do Hendrick. Se o Ancelotti entender que é melhor, chama. Agora o João Pedro e tanto alguns outros jogadores olharem para o Neymar ir, é um pouco complicado. Porque às vezes é exatamente o seu que está na reta para o outro ir. E na minha visão foi um pouco disso que aconteceu. Não é que o Ancelotti tenha raciocinado que se o João Pedro quer o Neymar, eu vou chamar o Neymar, não ele. Não é isso que eu tô falando. Mas o jogador de futebol, nesse momento de Copa do Mundo, ele tem que ter uma visão de que ele quer a vaga dele. Ele tem que ter essa obsessão. Muito mais para ele do que para o outro. Então, sobre o João Pedro é isso, tá? Não discordo de convocação, mas também não discordaria se ele fosse convocado. Acho que ele fez um excelente começo no Chelsea, mas depois ele foi só ladeira abaixo, como praticamente qualquer jogador desse Chelsea, né? Mas vamos lá, Neymar. Foi jogada de marketing? Ao meu ver, não. Ao meu ver, é zero marketing. Ao meu ver, foi realmente uma questão de melhora. Eu acho que a convocação do Neymar ela passa por duas coisas principais. A primeira é, o Ancelotti bateu muito na tecla de que ele queria jogadores 100%. E ele tem jogadores 100%. Não dá pra gente ver a lista e pensar, não, esse aqui, não.
A convocação do Ancelotti tem jogadores que estão 100%. Paquetá tá recuperado. O João Pedro, que sofreu uma lesão na final contra o City, tá de fora. Temos jogador, o Alisson mesmo tá recuperado para a Copa do Mundo. Tanto que é até pensado que nesse jogo contra o Aston Villa, o Arsenal fosse titular. Ele não foi, acabou que foi bom para ele, porque foi um baile do Aston Villa. Mas eu acho que ele entende que o Neymar hoje está 100%. Foi importante a convocação ser agora. Exatamente no momento que o Neymar não é tão poupado e está melhorando nas atuações. De fato, eu mantenho qualquer opinião. Durante qualquer outra convocação do Ancelotti, o Neymar não mereceu ir. O Neymar ou esteve jogando mal, tirando aquela faixa do finalzinho do Brasileiro do ano passado, ou esteve ausente, ou acabou sendo poupado, ou teve que fazer controle de carga, seja no Campeonato Paulista, seja no Campeonato Brasileiro. Hoje, no dia exato da convocação, 18 de maio, o Neymar está bem fisicamente. O Neymar está evoluindo fisicamente. O Neymar tem condições de jogar. Então acho que o primeiro ponto é esse. Como o Ancelotti falou, desde que ele foi contratado, que ele só contaria com jogadores 100% fisicamente. O Neymar hoje está muito bem fisicamente. O Neymar hoje está entregando. Talvez seja um momento... O Neymar, ele não volta a ser o que ele foi, tá, gente? Na época de Barcelona, na época de PSG. O Neymar que a gente viu, seja aquele recorte do ponta de 15, 16, do Santos eu nem digo tanto, mas do ponta de 15, 16, ou do meia, ali no time comandado pelo Tuchel em 21, nenhum desses Neymar a gente vê mais. Mas talvez do final da Copa de 22 pra cá, a gente talvez esteja vendo o melhor Neymar possível. Tá? Então por isso que eu acho que o Neymar foi chamado. E o segundo ponto é, eu falei isso do Fabinho aqui, o Fabinho foi chamado, começou a ser chamado, voltou a ser chamado para a seleção, muito por uma confiança do jogador Fabinho na seleção brasileira e do entendimento de que o Casemiro precisava de uma reserva. Até porque antes do Casemiro a gente não tinha nem um titular definido. A seleção, quando teve de jogar com Joelinton, com André, com Bruno Guimarães mesmo, não estava bem. O Casemiro chega e conserta um problema. Então, nesse pensamento de reserva de um Casemiro, o Fabinho surge. Eu acho que a convocação do Neymar, ela vem não da necessidade do reserva, mas ela vem também de um convencimento de grupo, de que a gente precisa desse jogador aqui, tá? Então, eu acho que a convocação do Neymar, ela passa demais por esses dois aspectos. Isso não é um desmerecimento nenhum, tá? Eu só realmente acho que as duas coisas pesem. Mas bom, gente, acho que estamos bem por aqui, quase meia hora de vídeo. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessas convocações. Eu quero saber dos dois, eu quero saber de nomes convocados e de nomes não convocados. Não esquece de deixar o like, também se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, que eu vou ficando por aqui. A Copa tá chegando, hein? Ó, essa semana a gente tem como vem, essa semana a gente tem conteúdo de outras coisas, porque daqui pra frente o canal não para. Fui!